Olá, jovens alunos, professor Robson Pontes mais uma vez com vocês. E aí vamos ministrar mais uma aula de geografia. E aí, gente, nossa aula de hoje ela tem a ver com a colonização das Américas. Então vamos para frente aí trabalhar esse conteúdo com vocês, beleza? Vamos lá então. Então o texto fala para a gente o seguinte, que no final do século XV, o comércio era intenso na Europa e a sua expansão dependia de novas fontes de produtos comercializáveis e novos mercados consumidores. Nesse contexto de expansão do capitalismo comercial, se processou a ocupação do Novo Mundo. Então, vai dizer o seguinte, a América, na verdade, está muito na disponibilidade do crescimento, do desenvolvimento do capitalismo comercial na Europa. Tá? E aí é bom lembrar que esse capitalismo comercial na Europa ele vai se expandir a partir das chamadas grandes navegações, ou seja, a busca pelos caminhos das Índias, né, novas fontes de comércio, tanto de fornecedores de matérias-primas quanto de mercado consumidor. Então é nessa busca aí dos países que buscavam ampliar o conhecimento do mundo naquele momento histórico ali e, claro, desenvolver o seu comércio ao longo do mundo. Vamos lá. Então ele vai dizer o seguinte, foi assim que eles chegaram ao Novo Mundo, né? Novo Mundo é um nome que também se dá às Américas, tá? A América especificamente, né? Como há uma divisão aí em América do Norte, né? América Central e América do Sul, do ponto de vista físico, beleza? Do ponto de vista cultural, essa divisão se dá entre a América anglo-saxônica e a América Latina, que é onde o Brasil está inserido, né? Nesse contexto de América Latina, ou seja, aqueles países que têm a língua de origem latina. Perfeito aí, gente? Então ele vai dizer o seguinte aí, ó, foi assim que chegaram ao Novo Mundo e acabaram ocupando terras extensas, notadamente no México, na América Central e na porção oeste da América do Sul, que era chamada de América Espanhola. Então, o mapa aí ele mostra isso, né? A divisão, na verdade, entre América Portuguesa e América Espanhola a partir do Tratado de Tordesilhas. Então, ó, 1494, né? A partir de uma bula papal chamada de Bula Intercoetera, né? Que era a divisão do mundo em apenas dois países, Espanha e Portugal. É claro que os demais países europeus, principalmente, não vão ficar atrás, né? Eles vão perguntar assim, ei, seu Papa, que conversa é essa? Quem foi que disse que Adão deixou o mundo somente para Portugal e para Espanha? Né? Então ele vai questionar aí a infabilidade papal e vai questionar também essa divisão do mundo em apenas dois países, né? Ou para apenas dois países, Espanha e Portugal. Então, França, Holanda, Inglaterra também vão buscar dominar territorialmente, ou seja, colonizar suas áreas do mesmo jeito. Beleza? E aí o texto fala sobre isso, né? A conquista das Américas pelos povos europeus. Ele vai significar a destruição dos povos indígenas, dos povos nativos que habitavam essa região aqui. Ele fala que houve uma eliminação ou destruição quase total de nações indígenas, principalmente as de menor nível de desenvolvimento econômico e cultural. Tá? Não é bem assim que funciona, porque se você olhar para os incas e para os maias, eram grupos nativos da região que tinham desenvolvimento econômico e cultural. Né? E esse conteúdo aí de disseminar a ideia de que a minha cultura é melhor do que a sua, isso é chamado de etnocentrismo, né? Eu estou achando que a minha cultura é sempre melhor do que a do outro. E aí é bom lembrar que isso causa esse problema, beleza? Ele fala aqui, por exemplo, que a conquista do Império Azteca e do Império Inca ocorreram não apenas com o massacre, mas também com a dominação da força de trabalho indígena. Então vão obrigar esses indígenas a trabalhar como escravos ou semi-escravos na exploração econômica. Tá? Lembrando, esse modelo de desenvolvimento do capitalismo, naquele momento histórico ali, ó, século XV, século XVI, era chamado de mercantilismo. E aí o mercantilismo, né, ele praticava, aí tinha algumas características, como por exemplo, o monopólio colonial, também chamado de exclusivo metropolitano. Apenas a metrópole comercializava com as colônias, né? E aí estabelecia aí uma certa divisão do trabalho. Ou seja, os países que eram colônias passavam a fornecer matérias-primas, enquanto que as metrópoles trabalhavam com a ideia de fornecer produtos manufaturados. Então, só podia comprar da metrópole, só podia vender a metrópole, por isso o nome aí de monopólio colonial. Ou, como já falei,
exclusivo metropolitano, beleza? E aí ele vai dizer também que o monopólio dificulta extraordinariamente a acumulação de capital na colônia, tá? E aí era uma outra característica do mercantilismo, né? Que era a balança comercial favorável, ou seja, favorável à metrópole, né? Para que ela pudesse enriquecer muito mais do que a colônia. Só para entender aí o contexto, beleza? E o detalhe, né? As colônias eram proibidas ou impedidas de ter manufaturas. Então imaginem, por muito tempo, o caso brasileiro aqui, com relação a Portugal, não tínhamos aqui a produção de manufaturas internamente. Isso gerava essa construção aí de um país desequilibrado economicamente, tá? Não tinha aí uma grande condição econômica para a colônia. Tanto era assim na América portuguesa, quanto na América espanhola. Também poderia se trabalhar aí a ideia de na América inglesa, tá? Mas ao norte, pode-se dizer assim, beleza? Os ciclos econômicos também vão concentrar essa economia para as metrópoles, né? Ou seja, dificulta o desenvolvimento de atividades por conta daquela velha história de que nós éramos colônias de exploração, né? Vieram aqui buscar o que existia, diferentemente lá da região temperada, porque aqui é uma região tropical. Os produtos aqui de origem tropical eram muito bem aceitos lá fora, tá? Diferentemente dos produtos que lá já existiam, né? De caráter aí associado ao clima temperado, né? Mais ao norte, pode-se dizer assim. Vamos para frente. Então ele mostra aqui, ó, havia lá um modelo econômico exportador, né? A gente pode dizer que é um modelo agrário exportador, beleza? Também havia a ideia de que não permitia a integração, né? Que houvesse uma integração econômica, política das pessoas também entre as regiões conquistadas, para que não houvesse união desses territórios contra o colonizador. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente porque isso aconteceu, né? Olha só. E ele vai dizer que esse continente americano foi a primeira área da superfície terrestre colonizada, organizada para atender às exigências do interesse comercial do capitalismo, né, que estava nascendo na Europa. Olha só, então, entre os séculos XV e XVI, eles vão retirar das colônias esse processo de extração, né, de recursos. Então, quando ele fala aqui da extração de metais preciosos, também era uma característica do mercantilismo, né? O metalismo, a acumulação de metais preciosos. Então, é esse metalismo aí que Karl Marx depois chama de acumulação primitiva de capital. Ou seja, esse capital acumulado no primeiro momento aí com o colonialismo na América, ele vai causar e promover aí o enriquecimento das metrópoles europeias. E aí, posteriormente, essas metrópoles europeias tornam-se industrializadas. A exemplo da Inglaterra, né, o primeiro país aí a tornar-se industrializado a partir dessa acumulação de riquezas, né, com o acúmulo de ouro e de prata. Beleza? Vamos para frente. Então ele mostra aí também uma outra característica, né? Era o estabelecimento das plantations nas colônias. E essa plantation caracterizava também a exploração da mão de obra escravo, né? Então a escravização dos africanos, né? Então, eles foram traficados para o Brasil, trazidos para cá, não só para o Brasil, né? Para as Américas de modo geral. E aí houve esse processo de aproveitamento dessa mão de obra escravizada, tá? Ou seja, enriquecendo ainda mais os senhores, né, daquele momento histórico ali. Beleza? Como eu disse a vocês, né, havia a diferença aí entre os tipos de colonização. As colônias de exploração, né, que abasteciam as metrópoles de matérias-primas, metais preciosos, né, enriqueciam de forma exploratória as colônias. E aí, do outro lado, havia lá o processo de colônia de povoamento, né? O caso aqui, por exemplo, das 13 colônias americanas, que posteriormente vão dar origem aos Estados Unidos. Então, essa é a grande diferenciação também, quando colocamos aí no patamar do desenvolvimento econômico atual, né? Países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos, havia claramente essa diferenciação, né? Todos os países que são subdesenvolvidos foram, em algum momento, colônia de exploração, tá? E os países que tornaram-se aí desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, dentro da América, né? Eles foram colônias de povoamento e não de exploração. Só para entender esse contexto, beleza?
Vai ficar nesse momento aqui, tá certo? Na próxima aula nossa, vamos continuar com um novo conteúdo, abordando aspectos aí das Américas, né? Principalmente a questão dos aspectos físicos da América, beleza?